Capítulo 19. Abandonada. Quem é a buscadora de preto? Por que ela continua procurando? O grito de Jared foi ensurdecedor, ecoando de todos os lados. Eu me escondi atrás de minhas mãos, esperando o primeiro golpe. Jared, murmurou Ian. Talvez você pudesse me deixar... Fique fora disso. A voz de Ian se aproximou de repente, e a pedra rilhou quando ele tentou seguir Jared, entrando no pequeno espaço que já estava cheio. Não vê que ela está assustada demais para falar? Deixa em paz um segundo. Ouvi alguma coisa raspar o chão quando Jared se moveu, e então uma pancada. Ian xingou. Olhei entre os dedos e vi que Ian não estava mais visível e que Jared mantinha-se de costas para mim. Ian cuspiu e gemeu. É a segunda vez, resmungou ele, e compreendi que o soco, que era para mim, tinha sido desviado pela intervenção de Ian. E estou pronto para a terceira, disse Jared, mas virou-se de costas para me encarar, trazendo a luz com ele. Agarrou a lâmpada com a mão que tinha batido em Ian. A caverna parecia quase brilhar depois de tanta escuridão. Jared falou comigo novamente, examinando meu rosto na nova iluminação, fazendo de cada palavra uma ameaça. Quem é a buscadora? Baixei as mãos e olhei fixamente para seus olhos impiedosos. Incomodava-me que alguém mais tivesse sofrido por meu silêncio, mesmo alguém que tivesse tentado me matar. Não era assim que a tortura devia funcionar. A expressão de Jared hesitou enquanto avaliava meu rosto. Eu não preciso machucar você, disse calmamente, já não tão seguro de si, mas realmente tenho de saber a resposta para essa pergunta. Essa nem sequer era a pergunta certa. Não era um segredo. Não era um segredo que, de algum modo, eu fosse obrigada a guardar. Diga, insistiu ele, seus olhos cerrados de frustração e profunda infelicidade. Eu era uma covarde de fato? Eu teria preferido acreditar que sim, que meu medo da dor era mais forte que qualquer coisa. A verdadeira razão pela qual abri minha boca e falei foi muito mais patética. Eu queria agradar-lhe, esse humano que me odiava tão raivosamente. A buscadora, comecei. Minha voz áspera e rouca. Eu tinha passado muito tempo sem falar. Ele interrompeu paciente. Já sabemos que ela é uma buscadora. Não apenas uma buscadora, sussurrei. A minha buscadora. O que você quer dizer com sua buscadora? Designada para mim, seguindo-me. Ela é a razão. Eu me segurei pouco antes de dizer a palavra que teria significado nossa morte. Pouco antes de dizer nós. A verdade derradeira que ia parecer a mentira derradeira, jogando com meus anseios mais íntimos, suas dores mais profundas. Ele nunca reconheceria que era possível seu desejo virar realidade. Ele só veria uma mentirosa perigosa, vigiando através dos olhos que ele amara. A razão, instou ele. A razão pela qual eu fugi, disse baixinho. A razão pela qual vim para cá. Não era inteiramente verdade, mas não era inteiramente mentira tampouco. Jared me encarou, a boca meio aberta, enquanto tentava processar a informação. Com o canto dos olhos pude ver que Ian estava olhando pelo buraco outra vez, seus brilhantes olhos azuis grandes de surpresa. Havia sangue seco sobre seus lábios claros. Você fugiu de uma buscadora? Mas você é um deles. Jared lutava para se recompor, para voltar a seu interrogatório. Por que ela a seguiria? O que ela quer? Engoli em seco. O ruído foi anormalmente alto. Ela queria você. Você e Jamie. A expressão dele se fechou. E você estava tentando trazê-la até aqui? Balancei a cabeça. Eu... Como eu podia explicar? Ele jamais aceitaria a verdade. Você o quê? Eu não queria dizer a ela, eu não gosto dela.
Ele piscou confuso novamente. Vocês não têm todos que gostar de todo mundo? É o que se espera, admiti, ruborizando de vergonha. Quem lhe falou desse lugar? Perguntou Ian por cima do ombro de Jared, que olhou contrariado, mas manteve os olhos em meu rosto. Eu não queria dizer. Eu não conhecia. Só vi as linhas. As linhas no álbum. Eu as desenhei para a buscadora, mas não sabíamos o que era. Ela continua pensando que são de um mapa de estrada. Parecia que eu não conseguia parar de falar. Tentei fazer as palavras saírem mais devagar, para me proteger de algum deslize. Como assim? Vocês não sabiam o que eram? Você está aqui. A mão de Jared veio em minha direção, mas abaixou antes de cobrir a pequena distância. Eu estava tendo problemas com a memória dela. Eu não estava entendendo, não conseguia acessar tudo. Havia paredões. Foi por isso que me designaram a buscadora, a fim de que assegurasse que eu desvendasse o resto. Falei demais. Mordi a língua. Ian e Gerald trocaram um olhar. Nunca tinham ouvido nada parecido. Eles não confiavam em mim, mas queriam desesperadamente acreditar que fosse possível. Queriam muito. E isso os fez temer. A voz de Jared chicoteou com súbita aspereza. Você conseguiu acessar minha cabana? Não por muito tempo. E aí contou para a buscadora. Não. Não? Por que não? Porque, quando consegui lembrar, não quis contar a ela. Os olhos de Ian estavam esbugalhados. A voz de Jared mudou, tornou-se baixa, quase gentil, muito mais perigosa que gritar. Por que não quis contar a ela? Meu queixo contraiu firmemente. Esse não era o segredo, mas ainda assim era um segredo que ele deveria arrancar de mim. Naquele momento, minha determinação de segurar a língua tinha menos relação com autoproteção que com uma espécie tola e ressentida de orgulho. Eu não ia dizer àquele homem que me desprezava que eu o amava. Ele observou o brilho de desafio em meus olhos e pareceu compreender o que seria necessário para obter a resposta. Ele decidiu ignorar, ou talvez voltar a isso mais tarde, guardar para o final, caso eu não fosse capaz de responder mais questões quando ele tivesse terminado comigo. Por que você não foi capaz de acessar tudo? Isso é normal? Essa pergunta também era muito perigosa. Pela primeira vez até aqui, eu disse uma mentira deslavada. Foi uma grande queda. O corpo foi danificado. Mentir não veio fácil para mim. A mentira fracassou. Tanto Jared quanto Ian reagiram à falsa nota. A cabeça de Jared se inclinou. Uma das sobrancelhas negras retintas de Ian se ergueu. Por que essa buscadora não está desistindo como os demais? Perguntou Ian. De repente, eu estava exausta. Sabia que eles podiam continuar com aquilo a noite inteira, que continuariam a noite adentro se eu continuasse a responder, e que finalmente eu cometeria um erro. Assim, caí contra a parede e fechei os olhos. Eu não sei, sussurrei. Ela não é como as outras almas. Ela é irritante. Ian riu outra vez, um som de espanto. E você? Você é como as outras almas? Perguntou Jared. Abri os olhos e o encarei, esgotada por um longo momento. Que pergunta boba! Pensei com meus botões. Então fechei os olhos bem apertados, enterrei o rosto nos joelhos e pus os braços em volta da cabeça. Ou Jared compreendeu que eu não falaria mais, ou então seu próprio corpo estava se queixando alto demais para ser ignorado. Ele resmungou enquanto se espremia para sair de minha caverna, levando a lâmpada, e depois deu um suspiro ao esticar-se. Essa foi inesperada, sussurrou Ian. Mentiras, é claro, sussurrou Jared em resposta. Eu compreendia mal as palavras. Provavelmente eles não perceberam que o som ecoava até mim. Mas não estou percebendo direito no que ela quer que a gente acredite. Aonde está tentando nos levar? Não acho que esteja mentindo. Bem, a não ser daquela vez. Você reparou?
É parte da atuação. Jared, quando foi que você encontrou um parasita capaz de mentir sobre o que quer que fosse? Exceto os buscadores, é claro. O que isso aí deve ser? Está falando sério? É a melhor explicação. Ela. Isso. É a coisa mais distante de uma buscadora que eu já vi. Se um buscador tivesse a mínima ideia de onde nos encontrar, teria trazido um exército. E não teria encontrado nada, mas ela, isso, conseguiu entrar aqui, não foi? Ela quase morreu meia dúzia de vezes. Mas ainda está respirando, não está? Eles ficaram em silêncio por um bom tempo. Tanto tempo que comecei a pensar em mudar a postura de encolhida em que me mantivera curvada. Mas eu não queria fazer nenhum barulhinho ao me deitar. Desejei que Ian já tivesse ido, para que eu pudesse dormir. A adrenalina me deixou muito desgastada quando saiu de meu sistema. Acho que eu vou conversar com Jeb, sussurrou Ian finalmente. Boa ideia. A voz de Jared estava carregada de sarcasmo. Você se lembra da primeira noite? Quando ela pulou entre você e Caio? Que coisa estranha. Ela estava tentando encontrar um jeito de continuar viva, escapar. Dando sinal verde a Caio para matá-la? Bom plano. Funcionou. A arma de Jeb funcionou, mas ela sabia que ele estava chegando? Você está tirando leite de pedra, Ian. É isso que ela quer. Acho que você está errado. Não sei porquê, mas acho que ela queria que a gente fique pensando sobre ela de forma alguma. Ouvi Ian levantar-se. Quer saber o que é realmente esquisito? Murmurou ele. Sua voz não mais que um sussurro. O quê? Eu me sinto culpado. Culpado como o diabo, vendo-a se assustar com a gente, vendo essas manchas roxas no pescoço dela. Você não pode deixar essa coisa influenciá-lo desse modo. Jared ficou subitamente perturbado. Isso aí não é humano, não se esqueça disso. Só porque não é humana, acha que significa que ela não sente dor? Perguntou Ian, enquanto a voz diminuía na distância. Que ela não se sente exatamente como uma moça levando uma surra? Uma surra dada por nós? Trate de se controlar, gritou Jared atrás dele. Vejo você por aí, Jared. Jared permaneceu ali por um longo tempo depois da saída de Ian. Ele caminhou um pouco de um lado para o outro na frente da caverna. Depois se sentou no colchonete, bloqueando a minha luz, e resmungou incompreensivelmente para si mesmo. Desisti de esperar que ele pegasse no sono e me estiquei como pude no chão em forma de tigela. Ele pulou quando meu movimento fez barulho e começou a resmungar de novo. Culpado! Rosnou ele em tom de crítica, deixando-a influenciá-lo, assim como Jeb, como Jamie. Não posso deixar isso continuar. É bobagem deixar esse troço viver. Os pelos de meu braço se arrepiaram, mas tentei ignorar. Se eu entrasse em pânico toda vez que ele pensasse em me matar, jamais teria um momento de paz. Virei de bruços para dobrar minha coluna no sentido contrário, e ele pulou outra vez, então ficou em silêncio. Tenho certeza que ainda estava meditando quando finalmente pegou no sono. Quando acordei, Jared estava sentado no colchonete onde eu podia vê-lo, os cotovelos postos nos joelhos, a cabeça apoiada sobre o punho. Eu não sentia que tivesse dormido mais do que 1 hora ou 2, mas estava doída demais para tentar voltar ao sono imediatamente. Em vez disso, me amofinei com a visita de Ian, preocupada, achando que Jared iria se esforçar ainda mais para me manter isolada depois da estranha reação de Ian. Por que Ian não ficara de boca calada sobre sentir-se culpado? Se sabia que era capaz de culpa, então por que saía por aí estrangulando as pessoas? Melanie também estava irritada com Ian e nervosa com as consequências dos escrúpulos dele. Nossas preocupações foram interrompidas após poucos minutos. Sou só eu, ouviu Jeb gritar. Não fique nervoso. Jared armou o cão da espingarda. Vá em frente e atire em mim, garoto. Vá em frente.
O som da voz de Jeb ficava mais próximo a cada palavra. Jared deu um suspiro e abaixou a arma. Por favor, vá embora. Preciso falar com você, falou Jeb, bufando ao sentar-se do outro lado diante de Jared. E aí? Disse ele, na minha direção, fazendo um cumprimento com a cabeça. Você sabe quanto eu detesto conversa fiada, resmungou Jared. É. Ian já me contou sobre os buscadores. Eu sei. Estava conversando com ele sobre isso agorinha mesmo. Excelente. Então, o que você quer? Não é tanto o que eu quero. Trata-se do que todos necessitamos. Tudo está começando a faltar. Precisamos de um giro de suprimento realmente completo. Ah, murmurou Jared. Não era esse o assunto que o deixara tenso. Depois de uma curta pausa, ele disse, mande Kyle. Certo, disse Jeb, sem problemas, apoiando-se contra a parede, para levantar-se de novo. Jared deu um suspiro. Pareceu que sua sugestão tinha sido um blefe. Ele cedeu assim que Jeb concordou. Não, Kyle não, ele é muito... Jeb deu uma risadinha. Quase nos meteu numa fria de verdade na última vez que saiu sozinho, não foi? Não é alguém que pense nas coisas. E Ian, então? Ele pensa demais. Brent? Ele não é bom para viagens longas. Começa a entrar em pânico em poucas semanas. Comete erros. Tudo bem, diga-me quem, então. Os segundos se passaram e eu vi a respiração de Jared algumas vezes, a cada vez como se estivesse prestes a dar uma resposta a Jeb, mas então ele exalava e não dizia nada. Ian e Kyle juntos? Perguntou Jeb. Talvez eles possam contrabalancear um ao outro. Jared deu um suspiro. Como da última vez? Tudo bem. Sei que é preciso que seja eu. Você é o melhor, concordou Jared. Você mudou nossas vidas quando apareceu por aqui. Melanie e eu concordamos com um aceno para nós mesmas. Aquilo não surpreendia nenhuma de nós. Jared é mágico. Jamie e eu estávamos perfeitamente seguros quando os instintos de Jared nos guiavam. Nunca nem chegamos perto de sermos apanhados. Se tivesse sido Jared em Chicago, tenho certeza de que ele teria sentido o cheiro da armadilha. Jared empurrou o ombro na minha direção. E quanto a... Fico de olho nela quando puder, e espero que leve Kyle com você. Isso deve ajudar. Não é o suficiente. Kyle fora e você de olho nela quando puder. Essa coisa não vai durar muito. Jeb deu de ombros. Vou fazer meu melhor. É tudo o que eu posso fazer. Jared começou a balançar a cabeça devagar. Quanto tempo você acha que vai poder ficar aqui? Perguntou Jeb. Não sei, sussurrou Jared. Houve um longo silêncio. Depois de uns minutos, Jeb começou a assoviar baixinho e dissonante. Finalmente, Jared soltou uma longa respiração, que eu havia percebido que estava presa. Parto esta noite. As palavras foram lentas, cheias de resignação, mas também de alívio. Sua voz mudou ligeiramente, ficou um tanto menos defensiva. Era como se estivesse fazendo a transição de volta para quem ele era antes de eu aparecer, deixando uma responsabilidade escorregar de seus ombros e colocando outra, mais bem-vinda, em seu lugar. Ele estava desistindo de me manter viva, deixando a natureza, ou, antes dela, a justiça da multidão, seguir seu curso. Quando retornasse e eu estivesse morta, ele não responsabilizaria ninguém. Ele não lamentaria. Tudo isso eu pude ouvir naquelas 3 palavras. Eu conhecia o exagero humano para a tristeza, o coração partido. Melanie lembrava-se de usar ela mesma a expressão, mas eu sempre tinha pensado que era uma hiperbole, uma descrição tradicional para algo que não tinha nenhum vínculo fisiológico real, como o dedo verde. Assim, eu não estava esperando uma dor em meu peito, a náusea. Sim, o nó na minha garganta, sim, e também as lágrimas queimando meus olhos. Mas o que era aquela sensação
de dilaceramento bem abaixo do meu peito. Aquilo não fazia nenhum sentido lógico. E não era apenas dilaceramento, mas retorcia e puxava em diferentes direções, pois o coração de Melanie partiu-se também. E isso era uma sensação separada, como se tivéssemos desenvolvido outro órgão para compensar a nossa consciência germinada. Um coração duplo para uma mente dupla, 2 vezes a dor. Ele está indo embora, soluçou ela. Nunca mais nós vamos vê-lo. Ela não questionou o fato de que íamos morrer. Eu queria chorar com ela, mas alguém devia manter a cabeça fria. Mordi minha mão para reprimir o gemido. Provavelmente é o melhor a fazer, disse Jeb. Vou organizar as coisas. A mente de Jared já estava longe, longe daquele corredor claustrofóbico. Assuma aqui, então. Boa viagem e tome cuidado. Obrigado. Espero voltar a vê-lo, Jeb. Eu também. Jared entregou a arma a Jeb, levantou-se e limpou distraidamente a poeira na roupa. Depois saiu, apressando-se pelo corredor, com seu característico passo rápido, a cabeça em outras coisas. Nem uma olhadela em minha direção, nem mais um pensamento sobre meu destino. Ouvi o ruído evanescente dos passos até eles desaparecerem. Então, esquecendo-me da existência de Jeb, apertei as mãos contra o rosto e chorei. Capítulo 20. Libertada. Jeb deixou-me chorar profusamente, sem interromper. Ele não fez nenhum comentário ao longo de todas as fungadas que se seguiram. Só depois que fiquei completamente silenciosa por uma boa meia hora é que ele falou. Ainda está acordada? Não respondi, estava habituada demais ao silêncio. Quer dar uma chegadinha aqui fora para se esticar? Ofereceu ele. Minhas costas estão doendo só de pensar nesse estúpido buraco. Considerando minha semana de silêncio insano, ironicamente eu não estava com ânimo para a companhia, mas a oferta dele era algo que eu não podia recusar. Antes que pudesse pensar sobre isso, minhas mãos estavam me alçando pela saída. Jeb estava sentado de pernas cruzadas sobre o colchonete. Observei a reação dele enquanto agitava meus braços e minhas pernas e fazia girar os ombros, mas ele estava de olhos fechados. Assim como na vez que Jamie me visitara, parecia adormecido. Quanto tempo havia se passado desde que eu vira Jamie? Como estaria ele agora? Meu coração já aflito deu uma disparadinha dolorosa. Está melhor? Perguntou Jeb, os olhos se abrindo. Dei de ombros. Tudo vai dar certo. Ele deu um sorriso amplo de esticar a face. Aquilo que eu disse ao Jared. Bem, eu não diria que menti. Não exatamente, pois é totalmente verdade, se você olhar de certo ângulo, mas de outra perspectiva. Não era tanto a verdade quanto o que ele precisava ouvir. Apenas o encarei. Não entendia uma palavra do que ele estava falando. De qualquer maneira, Jared precisa descansar. Não de você, filha, acrescentou rapidamente, mas da situação. Ele vai adquirir um pouco de perspectiva enquanto estiver longe. Eu me perguntei como ele parecia saber exatamente quais palavras e frases me afetariam. E mais que isso, porque Jeb havia de se preocupar se suas palavras me fariam ou mesmo as minhas costas estavam doendo e latejando. Sua amabilidade para comigo era a seu modo assustadora, pois era incompreensível. Pelo menos as ações de Jared faziam sentido. As tentativas assassinas de Kyle e de Ian, a ânsia satisfeita do doutor de me machucar. Esses comportamentos também eram lógicos. O que Jeb queria de mim? Não fique triste, recomendou Jeb. Há um lado bom em tudo isso. Jared estava muito teimoso em relação a você e agora ele está temporariamente em segundo plano. As coisas vão ficar mais confortáveis. Minhas sobrancelhas se vincaram enquanto eu tentava decidir o que ele estava querendo dizer. Por exemplo, continuou ele,
Esse espaço geralmente era usado como depósito. Agora, quando Jared e os rapazes voltarem, vamos precisar de um lugar para guardar todas as coisas que eles vão trazer. Assim, a gente pode muito bem procurar um lugar novo para você. Alguma coisa um pouco maior, talvez. Que tem uma cama? Ele sorriu novamente ao balançar a cenoura na minha frente. E esperei que ele reconsiderasse, dissesse que estava brincando. Em vez disso, seus olhos, da cor de calça brim desbotada, tornaram-se muito, muito gentis. Algo na expressão deles trouxe um caroço de volta à minha garganta. Você não precisa voltar para aquele buraco, querida. A pior parte já passou. Achei que não dava para duvidar da expressão determinada no seu rosto. Pela segunda vez em uma hora, pus meu rosto entre as mãos e chorei. Ele se levantou e me afagou desajeitadamente no ombro. Parecia não ficar à vontade com lágrimas. Pronto, pronto, murmurou ele. Eu me controlei mais rapidamente desta vez. Quando limpei a umidade nos meus olhos e lhe sorri, hesitante, ele balançou a cabeça em aprovação. Boa garota, disse, dando-me tapinhas outra vez. Bom, precisamos ficar aqui até termos certeza de que Jared foi realmente embora e não pode mais nos pegar. Ele me lançou um sorriso conspirativo. Depois vamos nos divertir um pouco. Eu me lembrei que a ideia dele de diversão geralmente tinha alguma coisa a ver com impasses armados. Ele deu uma risadinha à minha expressão. Não se preocupe. Enquanto esperamos, você já pode tentar descansar um pouco. Aposto que até mesmo o colchonete fininho vai parecer um luxo para você agora. Meu olhar foi do rosto dele para o colchonete no chão e de volta. Vá em frente, disse. Você está com jeito de quem faria bom uso de uma boa dormida. Eu tomo conta de você. Comovida, nova umidade em meus olhos, afundei no colchonete e deitei a cabeça no travesseiro. Era divino, apesar de Jeb achá-lo um pouco fino. Eu me espreguicei em todo o seu tamanho, distendendo a ponta dos pés e estirando os dedos das mãos. Ouvi minhas juntas estalarem. Então me deixei amolecer sobre o colchão. Senti como se ele estivesse me abraçando, apagando todos os pontos doloridos. Dei um suspiro. Faz bem ver uma coisa dessas, murmurou Jeb. É como uma coceira que a gente não pode coçar. Saber que alguém está sofrendo sob seu teto. Ele se pôs à vontade no chão, a poucos metros, e começou a cantarolar baixinho. Eu estava dormindo antes de ele acabar o primeiro compasso. Quando acordei, soube que havia dormido profundamente por um tempo longo. Mais tempo do que tinha dormido desde que chegara aqui. Nenhuma dor, nenhuma interrupção assustadora. Eu teria me sentido muito bem se acordar no travesseiro não me fizesse lembrar que Jared tinha partido. O travesseiro ainda estava com o cheiro dele, e de uma maneira boa, não do jeito que eu estava cheirando. De volta. Ah, não mais que sonhos, suspirou Melanie desoladamente. Eu só me lembrava vagamente de meu sonho. Não sabia que tinha sido com ele, como era comum quando eu podia dormir profundamente a ponto de sonhar. Bom dia, filha, disse Jeb, parecendo alegre. Abri as pálpebras e olhei para ele. Ele havia ficado sentado, encostado na parede a noite inteira. Ele não parecia cansado, mas subitamente me senti culpada de monopolizar as melhores acomodações. Então, os rapazes partiram há um tempão, disse entusiasmado. Quer dar uma volta? Ele acariciou a arma que a correia mantinha à altura da cintura com um gesto inconsciente. Meus olhos se arregalaram, encarando-o com descrença. Uma volta? Agora, nada de frescura para cima de mim. Ninguém vai incomodar você. E um dia você mesma deverá ser capaz de achar os caminhos. Ele estendeu a mão para me ajudar a levantar. Eu a peguei instintivamente, a cabeça girando enquanto tentava processar o que ele dizia. Eu precisaria achar meus caminhos? Por quê? O que ele queria dizer com um dia? Quanto tempo ele esperava que eu durasse?
Ele me ajudou a levantar e me levou adiante. Eu havia esquecido como era andar pelos túneis escuros, com a mão de alguém me guiando. Era tão fácil. Andar assim mal exigia alguma concentração. Vamos ver, murmurou Jeb. Talvez a ala direita primeiro. Arranjar um lugar decente para você. Depois as cozinhas. Ele seguiu planejando a viagem, continuando enquanto passávamos pela fissura estreita para o túnel claro que levava à câmara ainda mais luminosa. Quando o som de vozes nos alcançou, senti a boca secar. Jeb continuou a tagarelar comigo, sem perceber ou ignorando meu terror. Aposto que as cenouras estão brotando, dizia enquanto me levava para a praça principal. A luz me cegou e não pude ver quem estava lá, mas foi possível sentir os olhos sobre mim. O silêncio repentino foi agourento como sempre. Respondeu Jeb a si mesmo. Nossa, sempre achei isso lindo. Um verde de primavera como este é um colírio para os olhos. Ele parou e estendeu a mão, convidando-me a olhar. Dei uma olhada na direção que ele estava indicando, mas meus olhos continuaram dardejando a câmara enquanto eu esperava que se ajustassem. Levou um momento, mas então vi o que ele estava falando. E também vi que talvez houvesse umas 15 pessoas aqui hoje, todas olhando para mim com hostilidade, mas estavam ocupadas com outra coisa também. A ampla quadra escura que ocupava o centro da grande caverna não estava mais escura. Metade dela estava tomada de flocos verdes primaveris, como Jeb havia falado. Era bonito e extraordinário. Não era de admirar que ninguém pisasse naquele espaço. Era uma horta. Cenouras? Sussurrei. Ele respondeu então de voz normal. Naquela metade que está brotando. A outra metade é espinafre. Deve crescer em poucos dias. As pessoas na câmara tinham voltado ao trabalho, ainda me olhando às vezes, mas principalmente concentrada no que estavam realizando. Foi bastante fácil entender o que faziam. E o grande tonel sobre rodas e as mangueiras, agora que eu tinha reconhecido a horta. Irrigação? Sussurrei novamente. Seca muito rápido nesse calor. Balancei a cabeça concordando. Ainda era cedo, eu achava, mas eu já estava suada. O calor da intensa radiação vinda de cima era sufocante nas cavernas. Tentei examinar o teto novamente, mas era muito brilhante para ficar olhando. Puxei a manga de Jeb e dei uma olhadela para a luz ofuscante. Como vocês fazem? Jeb sorriu, parecendo agitado com a minha curiosidade, do mesmo jeito que os mágicos. Com espelhos, filha. Centenas deles. Levei um tempão para levá-los todos lá para cima. É bom ter mais braços por aqui quando eles precisam de limpeza. Como você está vendo, aqui só há 4 pequenas aberturas no teto, e isso não era luz o suficiente para o que eu tinha em mente. O que você acha? Ele ergueu bem os ombros, cheios de orgulho outra vez. Brilhante, sussurrei. Surpreendente. Ele sorriu e concordou, gostando de minha reação. Vamos em frente, sugeriu ele. Há muita coisa a fazer hoje. Ele me levou para um novo túnel, um amplo tubo formado naturalmente, que corria a partir da caverna grande. Era um território novo. Todos os meus músculos ficaram bloqueados. Fui em frente, de pernas hirtas, os joelhos sem dobrar. Jeb tocou minha mão, mas fora isso, ignorou meu nervosismo. Aqui ficam principalmente os dormitórios e alguns depósitos. Os tubos são mais próximos da superfície aqui, então foi mais fácil arranjar luz. Ele apontou para uma estreita fenda brilhante no teto do túnel, acima de nossas cabeças. A tenda projetava um ponto de luz branca do tamanho da mão de um humano no chão. Chegamos a uma ampla bifurcação. Não realmente uma bifurcação, pois havia braços demais. Era um entroncamento de corredores que mais pareciam polvo.
A terceira, a partir da esquerda, disse olhando para mim com expectativa. Terceira a partir da esquerda, repeti. Isso, não se esqueça. É mais fácil se perder por aqui, e isso não seria seguro para você. As pessoas a esfaqueariam com a mesma facilidade com que indicariam a direção certa. Senti um arrepio. Obrigada, murmurei com secreto sarcasmo. Ele riu como se minha resposta o tivesse encantado. Não tem sentido ignorar a verdade. Falar abertamente não piora nada. Não melhora tampouco, mas eu não disse. Eu estava começando a gostar daquilo um pouquinho. Era tão bom ter alguém conversando comigo outra vez. Jeb era, se mais não fosse, uma companhia interessante. 1, 2, 3, contou ele. Então me guiou pelo terceiro corredor a partir da esquerda. Começamos passando por entradas redondas, protegidas por uma variedade de portas improvisadas. Algumas eram acortinadas com cortes de pano estampado. Outras tinham grandes peças de papelão coladas com fita adesiva. Um buraco tinha 2 portas de verdade. Uma de madeira pintada de vermelho, outra de metal, encostada à abertura. 7, contou Jeb, parando diante de uma entrada circular um pouco pequena. O ponto mais alto, apenas poucos centímetros acima de minha cabeça. Esse cômodo protegia sua privacidade com um belo biombo verde jade, do tipo que poderia separar ambientes numa sala elegante. Havia um estampado de flor de cerejeira bordado de lado a lado na seda. Este é o único lugar em que posso pensar para você por enquanto. O único que é adequado para a moradia humana decente. Ele ficará vazio umas poucas semanas. Vou pensar em alguma coisa melhor para você quando for necessário. Ele fechou o biombo, dobrando, e uma luz mais brilhante que a do corredor nos saudou. O cômodo que se revelou me deu uma estranha sensação de vertigem. Provavelmente porque era muito mais alto que amplo. Estar ali dentro era como permanecer numa torre ou num silo. Embora eu jamais tivesse estado em qualquer um desses lugares, mas fora essas as comparações que Melanie fez. O teto, 2 vezes mais alto que a largura da peça, era um labirinto de frestas, como trepadeiras de luz. As frestas faziam um círculo e quase se encontravam. Pareceu-me perigoso, instável. Mas Jeb não demonstrou nenhum medo de desabamentos súbitos ao me acompanhar para entrar. Havia um colchão de casal no chão, com cerca de 1 metro de espaço livre em 3 lados. Os 2 travesseiros e 2 cobertores retorcidos em 2 configurações diferentes de cada lado do colchão fazia parecer que a peça abrigava um casal. Uma vara grossa de madeira, parecia com um cabo de ancinho, era apoiada horizontalmente na parede oposta à altura do ombro, as 2 pontas encaixadas em 2 buracos do queijo suíço da rocha. Sobre ela estavam dobradas um punhado de camisetas e 2 pares de calça jeans. Um banco de madeira estava encostado à parede, ao lado do cabide de roupas improvisado, e no chão, ao lado dele, havia uma pilha de livros velhos. Quem? Perguntei a Jeb, sussurrando outra vez. O espaço pertencia tão obviamente a alguém que parei de sentir que estávamos sozinhos. Só um dos caras que foi na incursão. Eles vão demorar um pouco para voltar. Encontraremos alguma coisa para você então. Eu não gostei. Não do quarto, mas da ideia de ficar nele. A presença do dono era forte, apesar dos pertences simples. Independentemente de quem fosse, não ficaria feliz de me receber aqui. Odiaria isso. Jeb pareceu ler meus pensamentos, ou talvez a expressão em meu rosto tenha sido tão clara que ele nem precisou. Pronto, pronto, disse. Não se preocupe com isso. Essa é a minha casa. E esse é apenas um dos meus muitos quartos de hóspedes. Eu digo quem é quem
Eu digo quem é e quem não é meu hóspede. Agorinha mesmo você é minha hóspede e estou lhe oferecendo esse quarto. Continuei sem gostar, mas tampouco queria importunar Jeb. Prometi que não ia mexer em nada. Se dormir no chão era o que se entendia por isso. Bem, vamos em frente. Não se esqueça. Terceiro corredor a partir da esquerda, sétimo combo. Biombo verde acrescentou. Exatamente. Jeb me levou de volta pelo grande espaço da horta, circundando o perímetro até o outro ponto, e pelo corredor de saída maior. Quando passamos pelos irrigadores, eles ficaram tensos e se viraram, receosos de minha presença às costas deles. Esse túnel era bem claro, as frestas luminosas surgindo a intervalos irregulares demais para serem naturais. Estamos ainda mais perto da superfície agora. Vai ficando mais seco, porém mais quente também. Percebi isso quase imediatamente. Em vez de estarmos sendo cozidos ao vapor, agora estávamos sendo assados. A atmosfera era menos abafada e mofada. Dava para sentir o gosto de poeira de deserto. Havia vozes à frente. Tentei me fortalecer contra a reação inevitável. Se Jeb insistia em me tratar como humana, como uma hóspede bem-vinda, era melhor eu me habituar a isso. Não havia razão para continuar ficando nauseada a cada vez. Meu estômago começou uma agitação infeliz de todo modo. Porque aqui é a cozinha, disse Jeb. No começo pensei que estivéssemos num outro túnel, abarrotado de gente. Eu me espremi contra a parede, tentando manter minha distância. A cozinha era um longo corredor de teto alto, mais alto do que largo, como o meu novo aposento. A luz era brilhante e quente. Em vez de frestas estreitas na rocha profunda, o lugar tinha imensos buracos abertos. Não é possível cozinhar durante o dia, é claro. A fumaça, você sabe, a gente usa mais como refeitório até o anoitecer. Toda a conversa interrompeu-se abruptamente, pois as palavras de Jeb foram claras o bastante para todos ouvirem. Tentei me esconder atrás dele, mas ele continuou caminhando, seguindo em frente. Nós interrompemos o café da manhã, ou quem sabe era o almoço. Os humanos, quase 20 numa rápida estimativa, estavam muito perto desta vez. Não era como na caverna maior. Eu queria manter os olhos no chão, mas não pude impedi-los de correr pela peça. Só por precaução. Pude sentir meu corpo se tensionar para fugir dali, mas para onde eu correria, não sei. Ao longo de ambos os lados do corredor havia pilhas compridas de pedras, em sua maioria pedras vulcânicas irregulares, púrpuras, com alguma substância de coloração mais clara. Cimento? Correndo entre elas, de modo a criar juntas que as mantinham coladas. No alto dessas pilhas haviam diferentes pedras, de coloração mais para o marrom e planas. Elas também eram colocadas com argamassa cinza claro. O resultado final era uma superfície relativamente lisa, como uma bancada ou uma mesa. Estava claro que eram usadas para ambas as funções. Os humanos estavam sentados em algumas delas, encostados em outras. Reconheci os pães que estavam segurando, suspensos entre a mesa e as bocas, paralisados que estavam todos de descrença ao receberem Jeb e sua excursão de uma só pessoa. Algumas daquelas pessoas eram familiares. Sharon, Meg e o doutor estavam no grupo mais perto de mim. A prima e a tia de Jeb olharam para ele enfurecidas. Tive a estranha convicção de que, mesmo que ficasse de cabeça para baixo e cantasse músicas das memórias de Melanie gritando a plenos pulmões, eles não olhariam para mim. Mas o doutor me examinou com franca e quase amistosa curiosidade, o que me fez sentir um profundo frio nos ossos. No extremo, ao fundo daquela câmara em forma de corredor, reconheci o homem alto com os cabelos pretos retintos e meu coração fraquejou.
Eu havia pensado que Jared tinha levado os irmãos hostis com ele para tornar o trabalho de Jeb de me manter viva ligeiramente mais fácil. Pelo menos era o mais jovem, Ian, que tinha desenvolvido uma consciência tardia. Não tão ruim quanto deixar Caio para trás. Essa consolação, contudo, não acalmou meu pulso acelerado. Todo mundo satisfeito tão rápido? Perguntou Jeb em voz alta, sarcasticamente. Perdemos o apetite, murmurou Meg. E você? Perguntou ele, virando-se para mim. Está com fome? Um discreto suspiro percorreu o auditório. Balancei a cabeça. Um movimento pequeno, mas agitado. Eu não tinha ideia se estava com fome, mas sabia que não poderia comer na frente daquela multidão que teria facilmente me engolido. Bem, eu estou, grunhiu Jeb. Ele entrou pela aleia entre as bancadas, mas não o segui. Não podia suportar o pensamento de estar facilmente ao alcance dos demais. Fiquei espremida contra a parede onde estava. Somente Sharon e Meg o olharam ir até um grande recipiente de plástico sobre uma bancada e pegar um pedaço de pão. Todos os outros ficaram me olhando. Tive certeza de que se me mexesse 1 centímetro, eles se lançariam sobre mim. Tentei não respirar. Bem, vamos continuar andando, sugeriu Jeb, às voltas com um pedaço de pão ao voltar para mim. Ninguém parece capaz de se concentrar no próprio almoço. Se distrai fácil demais esse pessoal aqui. Eu estava olhando para os humanos com movimentos repentinos, sem lhes ver realmente o rosto, pois daquele primeiro momento em que pude reconhecer uns poucos pelo nome. Assim, foi apenas quando James se levantou que notei que ele estava ali. Ele era uma cabeça mais baixo que os adultos ao lado dele, porém mais alto que as duas crianças menores, empoleiradas do outro lado da bancada. Ele deu um pulo de seu assento e seguiu Jeb. Sua expressão era fechada, tensa, como se estivesse tentando resolver uma equação difícil. Ele me examinou com os olhos apertados, enquanto se aproximava nos calcanhares de Jeb. Agora eu não era mais a única na sala que prendia a respiração. Os outros olhares saltavam em vai e vem entre mim e o irmão de Melanie. Ah, Jamie, pensou Melanie. Ela detestou a expressão triste e adulta no rosto dele, e eu provavelmente detestei ainda mais. Ela não se sentia tão culpada quanto eu por colocá-la lá. Se ao menos eu pudesse mudá-la, ela deu um suspiro. É tarde demais. O que poderíamos fazer para melhorar as coisas agora? Eu só fiz a pergunta retoricamente, mas me vi procurando uma resposta, e Melanie procurou também. Não encontramos nada no breve segundo que tivemos para considerar o assunto. Nada havia a ser encontrado, eu tinha certeza, mas nós duas sabíamos que estaríamos procurando novamente assim que acabássemos essa turnê tola e tivéssemos uma chance de pensar, se é que íamos viver esse tanto. Está querendo alguma coisa, garoto? Perguntou Jeb sem olhar para ele. Só me perguntando o que você está fazendo, respondeu Jamie, a voz lutando para parecer indiferente, mas realmente falhando. Jeb parou quando chegou aonde eu estava e virou-se para olhar Jamie. Eu a estou levando para dar uma volta do lado de fora, exatamente como faço com qualquer recém-chegado. Houve outro murmúrio baixo. Posso ir? Vi Sharon balançar a cabeça febrilmente, a expressão indignada. Jeb a ignorou. A mim não incomoda, se você cuidar de seus modos. Jamie deu de ombros. Não tem problema. Eu tive de andar então, entrelaçar bem os dedos na frente do corpo. Queria tanto tirar os cabelos desleixados de Jamie na frente de seus olhos e deixar meu braço em volta do pescoço dele. Algo que não ia cair muito bem, eu tinha certeza. Vamos, disse-nos Jeb. Ele nos levou de volta para o caminho pelo qual havíamos vindo. Jeb andava de um dos meus lados e Jamie do outro. Jamie parecia estar olhando fixamente para o chão, mas volta e meia dava uma olhada para o meu rosto. Assim
como eu não podia desviar de olhar para ele. Sempre que nossos olhos se encontravam, desviávamos o olhar imediatamente. Havíamos percorrido quase a metade do grande corredor quando ouvi passos discretos atrás de nós. Minha reação foi instantânea e impensada. Deslizei para a lateral do túnel, trazendo Jamie com um dos braços de modo a ficar entre ele e o que quer que viesse atrás de nós. Ei! Protestou ele, mas não deu nenhum safanão em meu braço. Jeb foi igualmente rápido. A arma girou na correia com uma velocidade de tirar o fôlego. Ian e o doutor levantaram ambos as mãos acima da cabeça. Nós também podemos cuidar dos nossos modos, disse o doutor. Era difícil acreditar que aquele homem de fala macia e expressão amigável fosse o torturador residente. Ele era tão mais aterrador para mim quanto sua aparência era benigna. Uma pessoa ficaria vigilante numa noite escura e agourenta, ficaria pronta, mas num dia claro e ensolarado? Como saberia que tinha de fugir se não via nenhum lugar para o perigo esconder-se? Jeb estreitou os olhos, olhando para Ian, o cano da arma deslizando para acompanhar seu olhar. Não quero criar nenhum problema, Jeb. Serei tão civilizado quanto Doc. Tudo bem, disse Jeb, cortesmente, guardando a arma. Apenas não me testem. Há muito tempo que não atiro em ninguém e, de uma certa forma, perdi o tesão de fazê-lo. Eu ofeguei. Todos os ouviram e se viraram para ver minha expressão horrorizada. O doutor foi o primeiro a rir, mas até Jamie juntou-se brevemente a ele. É brincadeira, sussurrou Jamie para mim. Sua mão afastou-se vagamente de seu corpo, como se buscasse a minha, mas logo ele a enfiou no bolso do short. Deixei meu braço, ainda estendido protetoramente em frente ao seu corpo, cair também. Bem, estamos perdendo o dia, disse Jeb, ainda um pouco aborrecido. Vocês terão de manter o ritmo, pois não vou ficar esperando. Ele deu um passo austero à frente antes de acabar de falar. Capítulo 21. Batizada. Fiquei bem perto de Jeb, um pouco à frente dele. Queria ficar o mais longe possível dos dois outros homens que nos seguiam. Jamie andava em algum lugar no meio, sem saber ao certo onde queria estar. Não fui capaz de me concentrar no restante da excursão de Jeb. Não prestei atenção no segundo conjunto de hortas por onde ele me levou, com um milho crescendo à altura da cintura, no calor que fez bolhas nos espelhos brilhantes. Nem na caverna de teto baixo, que eles chamavam de sala de recreio. Esta era escura como breu e situada profundamente no subsolo, mas ele me disse que traziam luzes quando queriam jogar. A palavra jogo não fez sentido para mim. Não aqui nesse grupo tenso e zangado de sobreviventes, mas não lhe pedi que explicasse. Havia mais água aqui, uma fonte minúscula e sulfurosa que Jeb comentou que às vezes eles usavam como segunda latrina, pois não era boa para beber. Minha atenção se dividia entre os homens caminhando atrás de mim e o garoto ao meu lado. Ian e o doutor de fato cuidaram surpreendentemente bem de seu comportamento. Ninguém me atacou pelas costas, embora tenha pensado que meus olhos podiam acabar na parte de trás da cabeça, por causa do esforço para ver se estavam prestes a fazê-lo. Os dois seguiram sossegadamente, às vezes falando com um outro em voz baixa. Seus comentários giravam em torno de nomes que eu não conhecia e apelidos de coisas e lugares que podiam estar ou não dentro dessas cavernas. Não pude entender nada. Jamie não disse nada, mas olhou muito para mim. Quando não estava tentando ficar de olho nos outros, eu também olhava frequentemente para ele. Isso deixou pouco tempo para admirar as coisas que Jeb mostrou, mas ele não pareceu perceber as minhas preocupações.
Alguns dos túneis eram muito compridos. As distâncias escondidas debaixo da terra confundiam a cabeça. Com frequência eram escuros como breu, mas Jeb e os outros nunca fizeram mais que pausar, evidentemente familiarizados com seus arredores e há muito acostumados a viajar na escuridão. Foi mais difícil para mim do que quando Jeb e eu estávamos a sós. No escuro, cada barulho soava como um ataque. Mesmo o papo informal do Dr. e Ian parecia disfarce para algum movimento nefando. Paranoica, comentou Melanie. Se for o que é preciso para nos manter vivas, que seja. Queria que você prestasse mais atenção no tio Jeb, é fascinante. Faça o que quiser com seu tempo. Eu só posso ouvir e ver o que você ouve e vê, peregrina, disse ela. Então mudou de assunto. Jamie parece bem, não acha? Não está tão infeliz. Ele parece circunspecto. Depois do maior percurso até aqui na escuridão úmida, estávamos quase chegando a um pouco de luz. Esse é o prolongamento mais ao sul do sistema de túneis subterrâneos, explicou Jeb enquanto caminhávamos. Não é super conveniente, mas recebe boa luz o dia inteiro. Foi por isso que fizemos a ala hospitalar nesse lugar. É aqui que Doc trabalha. No momento em que Jeb anunciou onde estávamos, meu corpo paralisou e minhas juntas ficaram enrijecidas. Dei uma derrapada. Meus pés plantados contra o chão da rocha, meus olhos arregalados de terror, oscilaram entre o rosto de Jeb e o do doutor. Tudo havia sido um ardil, então? Esperar que o teimoso do Jared sair e então me atrair até aqui? Não pude acreditar que tinha andado até esse lugar com minhas próprias forças. Como eu era tola. Melanie estava igualmente aterrorizada. Também poderíamos ter nos embrulhado para presente para eles. Eles me encararam de volta. Jeb inexpressivo, o doutor parecendo tão surpreso quanto eu, embora não tão apavorado. Eu teria recuado, me esquivado violentamente do toque da mão em meu braço se não fosse tão familiar. Calma, disse Jamie, a mão pousada hesitantemente logo abaixo de meu cotovelo. Calma, está tudo bem. É verdade, não é, tio Jeb? Jamie olhou confiantemente para o ancião. Está tudo certo, não está? É claro que está. Os olhos azul claros desbotados de Jeb estavam calmos e claros. Só estou mostrando a vocês a minha casa, garoto, nada mais. Do que vocês estão falando? Murmurou Ian atrás de nós, parecendo aborrecido de não estar entendendo. Você pensou que nós a trouxemos aqui de propósito para Doc? Disse Jamie, em vez de responder a Ian. Nós não íamos fazer isso. Prometemos a Jared. Encarei seu rosto determinado, tentando acreditar. Ah, disse Ian a compreender, e então riu. Não teria sido um plano ruim. Estou surpreso de não ter pensado nisso. Jamie olhou zangado para o homem grandão e afagou meu braço antes de retirar a mão. Não tenha medo, disse. Jeb recomeçou onde tinha parado. Então, essa grande câmara é equipada com algumas camas caso alguém fique doente ou seja ferido. Temos tido muita sorte nesse quesito. Doc não tem muito trabalho na emergência. Jeb deu um sorriso largo para mim. Sua gente jogou todos os nossos remédios fora quando assumiu as coisas. É difícil arranjar o que precisamos. Balancei ligeiramente a cabeça. Distraída, nem mesmo prestei atenção ao movimento. Ainda estava me recuperando, tentando recolher os pedaços. O salão parecia bastante inofensivo, como se fosse usado apenas para curar pessoas, mas fez meu estômago se retorcer e contrair. O que você sabe sobre remédios alienígenas? Perguntou o doutor, a cabeça um pouco de lado. Ele observava meu rosto com expectativa curiosa. Eu o encarei sem palavras. Ah, pode falar com Doc, encorajou Jeb. Ele é um cara muito decente.
se fizermos as coisas direitinho. Eu balancei a cabeça uma vez. Queria responder à pergunta do doutor, dizer que não sabia nada, mas eles entenderam mal. Ela não vai abrir nenhum segredo comercial, disse Ian acidentalmente. Vai, queridinha. Modos, Ian, gritou Jeb. É segredo? Perguntou Jamie, cauteloso, mas claramente curioso. Balancei a cabeça outra vez. Todos olharam confusos para mim. Doc balançou a cabeça também, lentamente perplexo. Respirei fundo, então dei um suspiro. Não sou uma curandeira. Não sei como os medicamentos, funcionam. Só sei que de fato funcionam. Eles curam, em vez de apenas tratar os sintomas. Não é tentativa e erro. É claro que os remédios humanos foram descartados. Todos os 4 me encararam com uma expressão vazia. Primeiro tinham ficado surpresos porque eu não respondi, e agora estavam surpresos porque respondi. Os humanos eram impossíveis de agradar. Sua espécie não parece ter mudado muito o que deixamos para trás, disse Jeb, pensativamente, após um instante. Só as coisas da medicina, e espaçonaves em vez de aviões. Fora isso, a vida parece exatamente a mesma de sempre, na superfície. Viemos conhecer, não mudar, sussurrei. A saúde tem prioridade sobre a fisiologia, contudo. Calei a boca, com um estalido audível. Tinha de ser mais cautelosa. Não era bem uma palestra sobre a filosofia das almas que os humanos queriam. Quem sabia o que poderia zangá-los? Ou o que poderia acabar com sua frágil paciência? Jeb concordou com a cabeça, ainda pensativo, e então nos conduziu adiante. Ele já não tinha mais o mesmo entusiasmo ao continuar minha turnê pelas poucas cavernas contíguas, aqui da ala médica. Não estava mais tão envolvido na apresentação. Quando fizemos a volta e retornamos pelo corredor escuro, ele ficou em silêncio. Foi uma longa e silenciosa caminhada. Pensei no que havia mencionado antes, procurando algo que pudesse ter ofendido. Jeb não estava estranho demais para eu adivinhar se era esse o caso. Os outros humanos, hostis e desconfiados como eram, pelo menos faziam sentido. Como eu poderia esperar compreender Jeb? O passeio acabou abruptamente quando entramos de novo na imensa caverna da horta, onde os brotos de cenoura estendiam um tapete verde e brilhante no chão escuro. O show acabou, disse Jeb bruscamente, olhando para Ian e o doutor. Vão fazer alguma coisa útil. Ian virou os olhos para o doutor, mas ambos mostraram-se agradáveis bastante para se dirigir à saída maior. A que levava à cozinha, lembrei-me. Jamie hesitou, observando-os, mas não se moveu. Você vem comigo, disse Jeb, um tanto menos rude desta vez. Tenho algo para você fazer. Certo, disse Jamie. Pude ver que ele ficou contente de ter sido escolhido. Jamie andou ao meu lado outra vez, enquanto voltávamos para a área dos dormitórios das cavernas. Fiquei surpresa ao escolhermos o terceiro corredor a partir da esquerda, que Jamie parecesse saber exatamente para onde estava indo. Jeb estava um pouco atrás de nós, mas Jamie parou imediatamente quando chegamos ao biombo verde, que protegia a entrada do 7º apartamento. Ele dobrou o biombo, abrindo passagem para mim, mas ficou no corredor. Que tal uma descansadinha? Perguntou Jeb. Concordei, grata ao pensamento de esconder-me outra vez. Corri para dentro, mas parei poucos centímetros depois, sem saber o que fazer de mim mesma. Melanie recordou que havia livros, mas a fiz lembrar de minha promessa de não tocar em nada. Tenho coisas a fazer, garoto, disse Jeb a Jamie. A comida não vai ficar pronta sozinha, você sabe. Quer montar a guarda? Claro, disse Jamie com um sorriso luminoso. O peito magro expandindo-se com uma inspiração profunda. Meus olhos se arregalaram sem acreditar quando vi Jeb colocar a arma nas mãos ansiosas de Jamie. Você está doido? Gritei. Minha voz saiu tão alta que não a reconheci inicialmente. Eu me senti como se estivesse cochichando desde sempre.
Jeb e Jamie olharam para mim surpresos. Em um segundo eu estava com eles no corredor. Quase estendi a mão para pegar o metal compacto do cano da arma. Quase a arranquei da mão do garoto. O que me deteve não foi a consciência de que um movimento assim certamente me mataria. O que me impediu foi o fato de eu ser mais fraca que os humanos nesse particular. Mesmo para salvar o garoto, eu não era capaz de tocar numa arma. Em vez disso, virei-me para Jeb. O que você está pensando? Dando uma arma para uma criança? Ele pode se matar. Jamie tem sido bastante forte para ser considerado homem, acho. Ele sabe como se comportar perto de uma arma. Os ombros de Jamie se ergueram com a avaliação de Jeb, e ele segurou a arma mais firme contra o peito. Fiquei boquiaberta diante da estupidez de Jeb. E se eles vierem atrás de mim, com ele aqui? Você pensou no que pode acontecer? Isso não é brincadeira, eles vão machucá-lo para poder me pegar. Jeb permaneceu calmo. Não acho que vá haver qualquer problema hoje, posso até apostar. Bem, eu não apostaria. Eu estava gritando outra vez. Minha voz ecoava nas paredes do túnel. Alguém certamente iria escutar, mas não liguei. Era melhor que eles viessem enquanto Jeb ainda estava aqui. Se tem tanta certeza assim, então me deixe sozinha. Deixe acontecer o que tiver que acontecer, mas não ponha Jamie em perigo. É com o garoto que você está preocupada ou está com medo de ele apontar a arma para você? Perguntou Jeb, a voz quase indiferente. Pisquei, minha raiva descarrilhada. Esse pensamento não tinha me ocorrido. Olhei para Jamie com um olhar vazio. Encontrei seu olhar surpreso e vi que a ideia também era atordoante para ele. Levei um minuto para recuperar meu ponto de vista da discussão e, quando o fiz, a expressão de Jeb tinha mudado. Seus olhos estavam concentrados na boca franzida, como se estivesse prestes a colocar uma última peça num quebra-cabeça frustrante. Dê a arma a Ian ou a qualquer um dos outros, não me importa, disse a voz lenta e monótona. Apenas deixe o garoto fora disso. O sorriso de Jeb, repentino e do tamanho do rosto, lembrou-me estranhamente de um gato atacando. A casa é minha, criança, e vou fazer o que eu quero, eu sempre faço. Jeb virou-se e foi devagar pelo corredor, assoviando enquanto andava. Eu o observei partir boquiaberta. Quando ele desapareceu, virei-me para Jamie, que estava me olhando com uma expressão emburrada. Eu não sou criança, resmungou, num tom mais grave que o comum, o queixo projetando-se beligeradamente. Então, você tem que ir para o quarto. A ordem foi menos que severa, mas não havia nada mais que eu pudesse fazer. Eu tinha perdido a disputa por uma grande margem. Sentei com as costas encostadas na rocha, que formava um dos lados da abertura da caverna. O lado em que eu podia me esconder atrás do anteparo meio aberto e ainda ficar de olho em Jamie. Pus os braços em volta das pernas e comecei a fazer o que eu sabia que continuaria fazendo enquanto aquela situação insana perdurasse. Preocupar-me. Também apurei meus olhos e ouvidos para possíveis ruídos de aproximação, para estar pronta. Independentemente do que Jeb dissera, eu impediria qualquer pessoa de desafiar a guarda de Jamie. Eu me entregaria antes que pedissem. Sim, concordou Melanie sucintamente. Jamie ficou no corredor alguns minutos, a arma apertada nas mãos, inseguro sobre como cumprir a tarefa. Ele começou a andar de um lado para o outro diante do biombo, pensando no assunto, mas pareceu sentir-se bobo após umas tantas passadas. Então sentou-se no chão perto da parte aberta do anteparo. A arma finalmente repousou em suas pernas dobradas e o queixo nas mãos em concha. Depois de um longo tempo, ele deu um suspiro. Montar guarda não era tão emocionante quanto ele havia esperado. Eu não me cansava de olhar para ele. Depois de talvez 1 hora ou 2, ele começou a olhar para mim novamente, olhadelas rápidas.
Seus lábios se abriram umas poucas vezes, mas então ele pensava melhor no que ia dizer. Pousei meu queixo nos joelhos e esperei enquanto ele se debatia. Minha paciência foi recompensada. O planeta de onde você veio antes de estar dentro de Melanie, disse ele finalmente. Como era lá? Era parecido com aqui? A direção dos pensamentos dele me apanhou desprevenida. Não, respondi. Só com Jamie aqui, me senti no direito de falar normalmente em vez de sussurrar. Não, era muito diferente. Você pode dizer como era? Perguntou, deitando a cabeça de lado, como fazia quando estava realmente interessado numa das histórias de Melanie antes de dormir. Então, contei a ele. Contei-lhe sobre o planeta inundado das algas visionárias. Falei sobre os 2 sóis, a órbita elíptica, as águas cinzentas, a permanência imóvel das raízes, os panoramas espantosos de milhares de olhos, as conversas infinitas de 1 milhão de vozes mudas que todos podiam ouvir. Ele ouviu com os olhos arregalados e um sorriso fascinado. Este é o único lugar? Perguntou, quando fiquei em silêncio, tentando pensar em alguma coisa que tivesse esquecido. As algas visionárias, ele riu, uma vez a ideia. São os únicos outros alienígenas? Eu também ri. Nem pensar. É como achar que sou a única alienígena nesse mundo. Conta. Aí contei sobre os morcegos no mundo cantor. Como era viver numa cegueira musical. Como era voar. Falei sobre o planeta das brumas. Como era ter uma espessa pelagem branca e 4 corações para manter a gente aquecida. Como evitar as bestas de garras afiadas. Comecei a relatar sobre o planeta das flores, sobre a cor, a luz, mas fui interrompida por uma nova pergunta. E aqueles sujeitinhos pequeninos e verdes, de cabeça triangular e grandes olhos pretos? Os que caíram em Roosevelt e tudo mais, eram vocês? Não, não éramos. Era tudo mentira? Não sei. Talvez, talvez não. É um grande universo e há muita companhia lá fora. Como vocês vieram para cá então? Se não eram aqueles carinhas verdes, quem são vocês? Vocês têm de ter corpos para se locomover e outras coisas, não é? É, concordei surpresa com a compreensão dele dos fatos à volta. Eu não deveria ter ficado surpresa. Sabia que ele era brilhante, a mente igual a uma esponja sedenta. No comecinho, usamos as nossas identidades de aranhas para fazer as coisas funcionarem. Aranhas? Eu falei das aranhas. Uma espécie fascinante e brilhante, as mentes mais incríveis que eu já havia conhecido. Cada aranha tinha 3. 3 cérebros, um para cada seção de seu corpo segmentado. Nós ainda tínhamos de encontrar um problema que elas não pudessem resolver para nós. Entretanto, elas eram friamente analíticas, que raramente apareciam com um problema que tivesse tido curiosidade bastante para resolver por si mesmas. De todos os nossos hospedeiros, as aranhas haviam sido a espécie que melhor acolhera a nossa ocupação. Elas mal notavam a diferença, e quando o faziam, pareciam gostar da direção que estávamos dando. As poucas almas que andam na superfície do planeta das aranhas antes da implantação nos disseram que era frio em cinza. Não era de admirar que as aranhas só vissem em preto e branco e só tivessem um sentido limitado de temperatura. Elas viviam vidas curtas, mas os filhos nasciam sabendo tudo o que os pais sabiam, de modo que nenhum conhecimento era perdido. Havíamos vivido uma curta duração da vida da espécie e então fomos embora, sem nenhum desejo de retornar. A clareza extraordinária de seus pensamentos, as respostas fáceis que surgiam quase sem esforço para todas as perguntas, a marcha e a dança dos números não eram substitutos para as emoções e as cores, que eu só conseguia compreender vagamente quando estava dentro daquele corpo. Eu me perguntava
Como uma alma podia estar feliz ali? Mas o planeta já era autossuficiente há milhares de anos da Terra. Só continuava aberto para assentamento porque as aranhas se reproduzissem para que as aranhas se reproduzissem muitíssimo rápido. Grandes bolsas de ovos. Comecei a contar para Jamie como a ofensiva havia sido lançada aqui. As aranhas foram nossas melhores engenheiras. As espaçonaves que fizeram para nós bailavam ágeis e indetectáveis através das estrelas. O corpo delas era tão útil quanto a sua mente. 4 longas pernas para cada segmento. De onde elas haviam recebido seu apelido aqui nesse planeta. E a mão de 12 dedos em cada perna. Esses dedos de 6 juntas eram tão delgados e fortes quanto fios de aço, capazes dos mais delicados procedimentos. Pequenas e escuras, mas com quase a mesma massa de um grande mamífero. As aranhas não tiveram problemas com as primeiras inserções. Eram mais fortes que os humanos, mais inteligentes que os humanos, e estavam preparadas, o que os humanos não estavam. Parei de repente, no meio da frase, quando vi o brilho cristalino no rosto de Jamie. Ele estava olhando para o nada, diretamente para a frente, os lábios uma linha apertada. Uma grande gota de água salgada escorria lentamente pela face mais perto de mim. Idiota, castigou-me Melanie. Não pensou no que sua história significaria para ele? E você não pensou em me avisar antes? Ela não respondeu. Sem dúvida havia ficado tão envolvida quanto eu no relato. Jamie, murmurei. Minha voz estava pastosa. A visão das lágrimas fizera coisas estranhas com minha garganta. Jamie, me desculpe, eu não pensei. Jamie balançou a cabeça. Tudo bem, eu perguntei. Queria saber como aconteceu. A voz dele era áspera, tentando esconder a dor. O desejo de inclinar-me para enxugar aquela lágrima foi instintivo. Inicialmente tentei ignorar. Não era Melanie, mas a lágrima pendia lá imóvel, como se jamais fosse cair. Os olhos de Jamie permaneceram fixos na parede vazia e seus lábios tremiam. Ele não estava longe de mim. Estendi o braço para correr meus dedos por seu rosto. A lágrima se espalhou sobre a pele e desapareceu. Agindo por instinto outra vez, deixei a mão sobre a face cálida, aninhando seu rosto. Por um curto segundo, ele fingiu ignorar-me. Então, cambaleou na minha direção, os olhos fechados, estendendo as mãos. Ele se encolheu ao meu lado, o rosto abrigado no meu ombro, onde outrora coubera melhor, e soluçou. Não eram as lágrimas de uma criança, e isso as tornou mais profunda. O fato de ele as chorar na minha frente tornou-as mais sagradas e dolorosas. Aquela era a dor de um homem no funeral de toda a sua família. Meus braços o envolveram, sem se ajustarem tão bem quanto antes, e eu chorei também. Perdão, disse outra vez. Com essa palavra, eu pedia desculpas por tudo. Por termos encontrado esse lugar, por o havermos escolhido, por ter sido aquela que tomara sua irmã, por tê-la trazido de volta aqui e eu magoado outra vez, por tê-lo feito chorar hoje com minhas histórias insensíveis. Não tirei os braços quando as angústias dele se acalmaram, e eu não tinha nenhuma pressa de deixá-lo ir. Era como se meu corpo tivesse fome daquilo desde o começo, mas sem que eu jamais tivesse entendido isso até tê-la saciado. O vínculo misterioso entre mãe e filho, tão forte nesse planeta, não era mais um mistério para mim. Não havia laço maior que aquele que exigia a sua vida por uma outra. Não havia entendido essa verdade antes. O que não tinha entendido era o porquê. Agora eu sabia por que uma mãe daria vida por seu filho, e esse conhecimento conformaria para sempre a maneira como eu via o universo. Eu sei que lhe ensinei melhor que isso, garoto.
Nós nos separamos num susto. Jamie se pôs de pé num salto, mas me protegi mais perto do chão, encolhida contra a parede. Jeb abaixou-se e pegou a arma que nós dois tínhamos esquecido no chão. Você precisa cuidar melhor da arma, Jamie. Seu tom era muito afável, o que suavizou a crítica. Ele estendeu a mão para despentear os cabelos desmazelados de Jamie. Jamie esquivou-se sob a mão dele, o rosto vermelho de humilhação. Desculpe, murmurou, virando o rosto como para fugir. Contudo, ele parou depois de apenas um passo, girou e olhou para mim. Eu não sei o seu nome, disse. Eles me chamam de Peregrina, sussurrei. Peregrina? Confirmei com a cabeça. Ele acenou positivamente com a cabeça também. Depois saiu apressado. Sua nuca ainda estava vermelha. Depois que ele partiu, Jeb inclinou-se contra a rocha e deslizou até ficar sentado onde Jamie estivera. Como Jamie, ele manteve a arma aninhada no colo. É realmente interessante esse nome que arranjou, disse, parecendo estar de volta a seu humor falante. Talvez um dia você possa me contar como o recebeu. Aposto que é uma boa história. Mas é um pouco difícil, não acha? Peregrina? Eu o fitei. Se importa se eu chamá-la de Peg? Para encurtar. Sai mais fácil, flui. Dessa vez, ele esperou uma resposta. Finalmente dei de ombros. Não me importava se ele me chamava de garota ou de qualquer outro estranho apelido humano. Acreditei que a interação era gentil. Então está certo, Peg. Ele sorriu, satisfeito com a invenção. É legal me entender com você. Faz-me sentir como se fôssemos velhos amigos. Ele deu aquele sorriso enorme de abrir o rosto e não pude deixar de sorrir em resposta, embora meu sorriso fosse mais pesaroso que feliz. Ele devia ser meu inimigo. Provavelmente ele era louco e ele era meu amigo. Não que não me matasse se as coisas caminhassem nesse sentido, mas não iria gostar de fazê-lo. Tratando-se de humanos, o que mais eu podia pedir de um amigo?